Olá, eu sou Ana Carolina, sou médica há 23 anos, formada na Universidade Federal de Santa Maria, fiz residência médica em cirurgia geral, também na UFSM, no Hospital Universitário. Desde 2005 eu atuo no município de Marau e na região. Trabalho nos hospitais Cristo Redentor em Marau, São Lucas em Marau e no Hospital Santa Lúcia em Casca. No consultório, na Clínica Médica Carnieleto em Marau, nas áreas de cirurgia geral, videolaparoscopia e clínica geral. Eu fiz vestibular para arquitetura quando eu terminei o segundo grau na época, né? Hoje ensino médio. E aí cursei alguns meses, mas não era muito a minha área, assim, o que eu achava que eu gostava mesmo, me parecia que eu precisava de algo mais humano. E aí eu comecei a conviver com amigos e tal que cursavam medicina e comecei a me interessar. E eu tenho alguns primos também próximos que faziam medicina e eu adorava ouvir as histórias e ouvir sobre os pacientes, sobre as pessoas e o desfecho, que era o quão legal que era conseguir tratar e curar alguém. Isso aí começou a me chamar a atenção, assim, me interessar. E aí eu fui fazer o vestibular. O curso é algo assim, é tudo novo, né? Cada dia é uma novidade, né? Então isso aí, lidar com as pessoas me fazia bem, assim, é o que eu gosto de fazer. Que eu pensava mais, primeiro em psiquiatria, depois acabei mudando radicalmente, assim. E aí comecei a pensar mais em fazer área cirúrgica. Eu gostava bastante, eu acompanhava um ortopedista lá em Santa Maria, que era um médico conhecido na cidade. E eu acabei aprendendo a entrar em centro cirúrgico, a fazer todo o processo ali de asepsia e tal. E eu comecei a gostar daquilo. E aí, através dele, eu comecei a ir auxiliar, acompanhar o trabalho de outros colegas, então na área de ginecologia, na área de cirurgia geral, na área de cirurgia plástica. As conquistas, eu acho que a principal conquista que a gente tem é o carinho dos pacientes, assim, né? É saber que vem um familiar, vem uma pessoa consultar contigo e tu atende e gostam do teu atendimento. Daí a pouco vem o pai, daí ele traz a mãe, daí traz uma tia. Então isso demonstra que, assim, que as pessoas têm um carinho, né, pelo trabalho que a gente desenvolve e uma confiança, assim. Então isso aí é muito importante. Eu acho que essa é a maior conquista que a gente tem, assim, na área, né? O agradecimento das pessoas e assim, para nós é um aprendizado a cada dia. Com cada paciente a gente aprende alguma coisa sobre todas as áreas, assim, humanas, sociais e todas elas. Eu acho que é muito gratificante nesse sentido. Mas eu acho que os principais são os desafios econômicos que a gente tem com a população. Quem trabalha com SUS, e eu trabalho com SUS desde que eu me formei, a gente sempre chega em um momento que a gente não tem mais recurso, ou tu não consegue encaminhar o paciente da forma como tu gostaria de encaminhar o tratamento, né? Então isso é muito complicado. A outra questão é cultural, assim, educação e cultura, né? A gente não consegue tratar um paciente que não tem educação, não no sentido de ser educado e lidar bem com as pessoas, mas no sentido de ter conhecimento e de ter capacidade intelectual de entender o processo da doença e o que isso causa no próprio corpo, né? E aí, nesse momento, conseguir tratar. Então, a gente tem pessoas que às vezes, assim, são pessoas de idade ou são pessoas que não têm condições de nem ler o nome do medicamento, muito menos a receita, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem extrema dificuldade, né? Então isso aí acaba deixando a gente um pouco triste, né? Desilude um pouquinho nesse sentido, assim, porque a gente não consegue tratar da forma que deveria ser, né? Então acho que esses são os maiores desafios, assim. E com algumas doenças que a gente sabe que são incuráveis, né? Doenças terminais, que enfim a gente precisa tratar o paciente de uma forma que ele se sinta bem, mesmo a gente sabendo que não vai conseguir curar, né? E mesmo o paciente sabendo que não vai se curar. Aí a gente trata paciente, a gente trata a família, a gente trata todas as pessoas próximas, né? Para tentar dar o maior conforto possível para essa pessoa, né? Então acho que isso aí, às vezes, a gente acaba se envolvendo demais com os pacientes. A gente sabe que a gente aprende
que precisa separar um pouquinho, né, a parte profissional e a parte emocional, mas tem casos que é bem difícil, assim, então isso a gente tem que às vezes mentalizar muito para conseguir fazer sem se envolver emocionalmente, né? Dar mais valor para a vida do paciente do que para qualquer outra coisa. Acho que é isso que é importante, né? Às vezes a gente pensa questão financeira ou não, vamos tratar o paciente. Sabe que às vezes a vida corrida que a gente leva assim entre casa, filhos, trabalho, profissão é bem corrido, é bem complicado, assim, é difícil de equilibrar. Às vezes a gente precisa ter mais organização, deveria ter mais organização, né, mais planejamento. Nem sempre a gente consegue planejar, porque às vezes, como não é matemático, né, tem um paciente que tu vai atender em 20 minutos, tem outro que tu vai atender em 1h30, né, tem alguma cirurgia que complica, que demora um pouco mais do que previsto, acaba atrasando outra coisa. Né? Então as minhas filhas já sabem que muitas vezes eu vou atrasar para buscar elas na escola, já sabem que eu vou atrasar para chegar para almoçar e é assim, elas sabem que é assim, então a gente precisa em casa ter muita conversa, né? Muita explicação a respeito dessas coisas todas e tentar relaxar com algumas coisas que a gente não consegue mudar, né? Eu acho que o médico deveria ter condutas assim, não digo exemplares porque nem todo mundo vai conseguir fazer 100% do que deveria fazer, né? Mas a gente tenta sempre cuidar da saúde assim, praticando atividade física, tendo uma alimentação saudável, não bebendo em excesso, né? Não fumando. Então esses cuidados eu tento ter comigo. Tento não me estressar, às vezes a gente tá, né, por aqui, mas tenta relaxar e pensar, não, vamos deixar o trabalho para fora e vamos, né, tentar resolver os problemas daqui, porque, né, em todo lugar a gente tem problemas sempre. Mas tentar fazer isso para não pirar também, né, porque... Com relação à tecnologia, eu acho que tem muita coisa muito boa vindo por aí, né? A robótica, excelente. Telemedicina também acho que é uma coisa interessante, mas assim, a gente precisa do contato humano, né? Então é muito difícil eu examinar um paciente por WhatsApp, por exemplo, né? Então essa tecnologia eu acho que ela tem algumas coisas que a gente consegue, né? Por exemplo, eu já conheço o paciente, já sei como é que ele é. Fazer alguma consulta, alguma coisa, eu acho que é muito válido, bem importante, né? A gente consegue fazer receitas e enviar remotamente, isso é excelente. Mas eu acho que também a gente perde muito do exame físico, a gente perde muito do contato com o paciente, isso aí a gente vai acabar tendo gastos excessivos com exames, com talvez que fossem desnecessários se a gente partisse de um bom exame físico, de uma boa anamnese, que isso vem, né, dos primórdios da medicina. Eu acho que tem que equilibrar, tem que estudar muito, tem que tentar ter a prática o máximo que puder, emergência, pronto atendimento, isso é muito importante. As áreas básicas são muito importantes, a gente precisa ter isso. Às vezes a gente quer ir lá para o lado da super especialização, mas a gente precisa ter o básico antes, isso é fundamental.